antes de mais a todos, e a informação complementar àquilo que, por escrito, fiz chegar ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal e creio que já foi distribuído por cópia pelos Srs. Deputados, pelas Senhoras e Senhores Deputados. Nas intervenções que antes pudemos ouvir, foram levantadas diversas questões, tomada de resoluções, tudo isso. Tomamos a devida nota e vamos diretamente ao assunto. Estamos neste momento em pleno auge do processo negocial que decorre para a transferência de competências estatais do Estado Central nas autarquias locais, nas câmaras municipais e nas juntas de freguesia. Está o processo em adiantado estado de desenvolvimento e pretendo dar informação à Assembleia Municipal de Coimbra porque isto é matéria que nos vai dizer respeito a todos. Aliás, algumas das questões que foram antes levantadas ou suscitadas, eventualmente foram por desconhecimento, mas não era obrigatório conhecer, até porque alguns documentos são ainda classificados, sobre o que está em curso e qual é o estado de adiantamento, qual é o estado da arte em que se encontra este processo de descentralização. Não é da delegação de competências do Governo na administração local, é da descentralização de competências. Informando a Assembleia, desde há quase um ano, encontra-se na Assembleia da República uma proposta de lei-quadro da descentralização. Espera-se, tudo indica, que o processo seja retomado e decidido na Assembleia da República, e essa é a Lei Chapéu, no âmbito da qual, se for aprovada no sentido e tal como a conhecemos, é possível, efetivamente, proceder à grande reforma da administração pública em Portugal através da metodologia da descentralização administrativa nas câmaras municipais e nas juntas de freguesia. Correndo bem esse processo, e espera-se que ele corra bem, e havendo indícios que está para próximo, estão elaborados 24 diplomas legais setoriais sobre matérias específicas que reclamamos que devia ser tratado desse modo. Com base na lei-quadro, que está em apreciação da Assembleia da República, depois há decretos-lei, que, e bem, grupos parlamentares da Assembleia da República reclamaram que deviam conhecê-los para votar a lei-quadro, que é compreensível, do mesmo modo que reclamaram, e bem, com o nosso apoio, porque também o reclamamos, também conhecer o projeto de alteração à lei das finanças locais. Porque isto é um puzzle que começa numa lei-quadro e tem de ir até a um instrumento financeiro, à legalização dos procedimentos necessários à transferência do dinheiro necessário à execução das novas atribuições e competências. Portanto, tendo este como ponto de partida e necessidade imperiosa, encontra-se concluído, consensualizado, o processo de delegação, de descentralização, alterando as competências das juntas de freguesia. Encontra-se consensualizado o diploma que visa rever o dispositivo de segurança contra incêndios. Eu estava aqui a ver o diploma, eu devia dizer os diplomas, porque, entretanto, face ao desenvolvimento recente no âmbito da questão da segurança contra incêndios florestais, já surgiram pelo menos 5 ou 6 alterações legais e todas necessárias ainda não estão todas, porque ainda falta a alteração ao artigo 153 da Lei do Orçamento de Estado, que foi aprovado por unanimidade na Assembleia da República, que vem culminar, vem forçar uma conduta que não está na descentralização de competências e que tem a ver com a limpeza das faixas de gestão de combustível para a defesa das florestas, e que, enquanto até a lei anterior definia que as câmaras municipais e as juntas de freguesia podiam, por via do tal artigo 153, que foi aprovado por unanimidade quando da votação da Lei do Orçamento de Estado na Assembleia da República, passa a ser o imperativo e obrigatório. E desde logo ficamos preocupados, porque ao ser isso, havendo para aí 3.000 hectares, no caso do nosso concelho, do nosso município, em zonas de faixa de gestão de combustível, não havendo os milhões disponíveis, não haverá, sabendo-se que a natureza vai determinar o crescimento espontâneo de vegetação, nós temos reclamado e alertado para a inexecuibilidade. Não é o laxismo, não é o desinteresse, não é a desatenção, não é o distanciamento, não é a desobrigação dos proprietários para limpar os seus terrenos.
mas não gostamos de acompanhar aqueles que já têm tentado demandas e têm feito desmandos a pretexto deste dispositivo. Foi aqui falado no IKEA. Por exemplo, o IKEA tem um processo a decorrer, que decorre desde 2009 ou 2010, por causa de um abate ilegal de sobreiros, ali no Alto de Santa Clara. Sabemos que no país já houve gente mal informada, e foi por má informação, mas que foi cortar árvores de fruto. Ora, mesmo a lei não determina isso. É a limpeza da floresta e são as espécies condutoras de incêndio, portanto, são os combustíveis mais aceleradamente, as resinosas. O pinheiro bravo, o eucalipto, designadamente as acácias, bem como as infestantes. E tem havido um pouco por todo o país uma conduta de alguma precipitação que não é boa conselheira quando se está num processo que deve ser levado com a máxima segurança e tranquilidade e clareza. E, portanto, falta, e nós temos pressionado nesse sentido, adotar, complementarmente ao sistema de defesa da floresta contra incêndios, um sistema económico de desenvolvimento que traga a economia para a floresta. Nós demos o passo em Coimbra ao aprovar a ZIF, a Zona de Intervenção Florestal Coimbra Este. Está a decorrer outra operação semelhante para a Zona de Intervenção Florestal Coimbra Norte e outra para a Zona de Intervenção Florestal Coimbra Sul. E é nesse âmbito que estamos a trabalhar. A trabalhar com ajudas de freguesia, respectivas, com os proprietários de terrenos, que aceitaram voluntariamente, uma vez que é uma associação, uma adesão voluntária dos proprietários dos terrenos, mas cujos, ao entrarem para a ZIF, são geridos por uma empresa especializada e cuja rentabilidade que decorrer da exploração desses terrenos será repartida pelos compartes, incluindo baldios. E, portanto, é essa a metodologia. Agora, isto leva tempo, leva muito trabalho e deve ser continuado. E precisa de ser financiado pelos fundos europeus disponíveis. Foi isso, aliás, que já se conseguiu indicativamente, com o nosso apoio, no programa, ou melhor, no processo de reprogramação de Portugal 2020, de modo a fixar, fazer inserir nas dotações, na realocação de fundos europeus, no âmbito da reprogramação de Portugal 2020, não é para depois de 2022 mais 2 ou mais 3, o ano mais 2, o ano mais 3, mas de modo a que haja dotação financeira para apoiar estas zonas de intervenção florestal de forma rentável, produtiva e não sob combinação de multas ou medos. Já na anterior Assembleia tive a oportunidade de aqui dizer e mantenho que essa, a nosso ver, é a forma correta e construtiva de trazer economia para a produção agroflorestal e que isso é que cria o futuro e previne incêndios e não leva a esta lufa-lufa de alguma aceleração que pode ser perniciosa. Estou a dizer isto medindo as palavras com os cuidados indispensáveis num processo em que temos assumido querermos fazer parte da solução e não do problema, mas não podemos ser distraídos quanto às consequências colaterais, incluindo a pólice de seguro e outras questões que podem trazer questões difíceis aos autarcas. Por exemplo, da comunicação geral, não é erro de interpretação. Passa a mensagem de que no dia 15 de março os proprietários deixam de ter a mensagem passa subliminarmente, deixam de ter responsabilidade de limpar as matas. Não é verdade. A partir do dia 15 de março, o que está fixado é que avançam as equipas de auditoria, verificação de coimas, se for caso disso, do que não estiver limpo e em condições. E a partir da mesma data, isto são os particulares, a partir da mesma data, as câmaras municipais, interpretadas de freguesia e mais adiante, voltaremos a este tempo, portanto não vou detalhar mais nisto, nesta altura, voltam as autoridades locais a intervir com proteção de uma lei específica, um decreto-lei que foi publicado há uma semana, nossa reclamação, que nos dá a autoridade de intervir nos terrenos particulares. Esta questão não vai ser fácil de fazer, é evidente que se fosse fácil, qualquer um a teria feito já. Vai ser complexo, na medida em que vai haver bens de pessoas que têm ali o seu sustento e que é preciso gerir com muito cuidado, atenção e humanidades. Vai haver intervenção em espaços onde as pessoas têm o seu único ganha-pão. Vai haver intervenção forçada em terrenos cujos proprietários não se sabe quem são e não há cadastro da propriedade rústica atualizado
Isso o ICNF já podia ter feito também desde 2006, ou desde antes disso, mas não há. E, portanto, estamos a conjugar esforços, mas não deixo de alertar para os perigos que nos acompanham e, portanto, para estarmos conscientes dos riscos que vamos assumir ao avançar este projeto. Nós queremos resolver, não queremos que se repita a tragédia que aconteceu ano passado e noutros tempos, noutros anos, quando a Mata de Valdecanas ardeu em 2005, por exemplo, que é no meu bairro. Não queremos que isso se repita, mas queremos fazer as coisas com a segurança necessária, com os meios indispensáveis e com a colaboração ativa de todos. E, portanto, aqui não há apenas quem mande e quem obedeça. Todos são corresponsáveis neste desafio. Particulares, autarquias, o Governo, os institutos públicos, as suas delegações regionais ou outras, todos somos corresponsáveis. Segurança contra incêndios, portanto, o estado da arte é este e continuamos, praticamente dia sim, dia não, nas frentes de trabalho, nas várias instâncias, a desenvolver a nossa atividade para que isto corra bem. O diploma da promoção turística está consensualizado. O programa de centralização de competências no âmbito da criação, estímulo ao investimento, a atração de investimento, encontra-se consensualizado. Quando digo consensualizado, entre os grupos de trabalho técnicos e políticos que têm trabalhado no âmbito da Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Governo, com as várias instâncias governamentais. O diploma referente ao transporte regular de passageiros está na reta final. Aproveito para informar que o nosso município, nós assumimos como Autoridade Urbana de Transportes, em complementaridade, ou ao mesmo tempo que a nossa comunidade intermunicipal também se assumiu como Autoridade Urbana de Transportes para a parte restante. Assumimos que Coimbra devia ser uma Autoridade Urbana de Transportes porque temos o SMTUC e temos uma questão, o SMTUC, o Serviço Municipalizado de Transportes Urbanos, temos uma questão relevante a resolver ou a desenvenciar, que é o sistema de mobilidade de Mondego. Sobre isto e noutra frente de trabalho, ficou consensualizado na reunião de anteontem do Conselho de Concertação Territorial, no âmbito de um programa, enfim, o documento ainda está classificado, mas porque isto nos interessa a todos, e tenho a certeza que será uma boa notícia para todos, é que na reprogramação de Portugal 2020, finalmente é proposta, espera-se agora que seja aprovada em Bruxelas, finalmente é inscrita a operação do sistema de mobilidade de Mondego, dotado com, a proposta é uma dotação de 50 milhões de euros. Houve logo quem dissesse que era pouco, enfim. É importante que entre primeiro num programa de financiamento comunitário às políticas públicas portuguesas, que é o Portugal 2020, e é importante que seja internamente agilizado de maneira a que o sistema de mobilidade de Mondego passe a transportar pessoas. E com isto respondo a algumas questões que foram postas antes. Este é o estado da arte. O decreto-lei sobre a avaliação de imóveis e a nossa intervenção autárquica na avaliação de imóveis e nas isenções e tudo isso, que depois será detalhadamente, se for necessário, explicado, encontra-se na fase de informação final, do ponto de vista quantitativo, isto é o Excel, do Ministério das Finanças. Vindo ele, estando, enfim, merecendo credibilidade, enfim, segurança de análise, está em condições de avançar. Do apoio social, estamos na discussão final de uma portaria que diz respeito às cartas sociais municipais e que merece uma especial atenção, dadas as políticas sociais que são preconizadas pela Generalidade dos municípios e também das juntas de freguesia. Sobre o policiamento de proximidade, está consensualizado o diploma final, porque tem condições de passar à reta final do processo legislativo. Sobre o ROSAL é o regime da organização do serviço das autarquias locais, encontra-se consensualizado, isto está fechado em termos de projeto. Sobre o estacionamento público, encontra-se consensualizado. Sobre a participação na gestão das áreas florestais, está em debate, como é público e notório. Sobre as modalidades afins do licenciamento de jogos de fortuna e azar, está fechado. É uma questão simples, aliás, no nosso município, que eu saiba, não há aqui nenhum casino. Mesmo as salas de bingo que já houve, penso que já não funcionam, não funcionarão regularmente. Outras casas de jogo, elas não são objeto da lei. Portanto, aquelas salas de jogo que haja por aí estão fora deste quadro legal e, portanto, eu sobre esse não posso dar nenhum contributo.
Sobre a proteção civil, também está conexo com a intervenção na área florestal e, portanto, o conjunto de diplomas que serão o fecho de todo este conjunto de centralização no que diz respeito à proteção civil, segurança contra incêndios, planos de emergência, etc., está articulado e estão na reta final, mas em atualização e em discussão. Sobre a cultura, está consensualizado, embora não seja do nosso agrado, na medida em que, aliás, sobre esta matéria de centralização, nesta matéria, como noutras, o princípio geral que defendemos é que ele seja universal e para todo o território. O faseamento tem que ser universal e para todo o território. Nenhum município ou nenhuma junta de freguesia deve ficar para trás, porque aí, obviamente, já sabemos o que acontece com o vírus do centralismo, que faz a regressão imediata de todos aqueles que avançaram e que ficaram pelo caminho. Sobre a proteção da saúde animal e segurança alimentares, está consensualizado. Sobre as estruturas de atendimento ao cidadão, está em apuramento técnico na reta final, mas não está consensualizado. Sobre as áreas portuárias, enfim, só a título de informação, está em análise técnica e tem questões de direito internacional que têm de ser respeitadas e atendidas. Sobre as vias de comunicação, está pendente apenas de verificarmos o que é que na Lei das Finanças Locais o Estado, o Governo, aloca do Orçamento de Estado para a manutenção de vias de estradas nacionais desclassificadas, que têm de ser financiadas, elas foram entregues às autarquias ou descarregadas em cima das autarquias ao longo dos últimos tempos. Não é o de hoje, não é de ontem, não é? Enfim, a última dúzia de anos, ou mais, sem que haja financiamento público, estatal, quando nós pagamos os impostos que cobrem essa despesa, e portanto está em discussão a componente financeira para a manutenção dessas vias. No que refere à justiça, está em discussão, incluindo técnica, porque há aspectos, obviamente, muito específicos que merecem ser observados com detalhe e com especialidade suficiente. No referente à habitação, está em evolução com alguns precalços pelo caminho, uma vez que o IFRU está para avançar, mas ainda não avançou. Enfim, há várias componentes. A lei das rendas tem que ser revisitada. Há diversas componentes que são conexas com esta questão da habitação e, portanto, está em discussão. Sobre a questão das praias e licenciamentos de atividades lúdicas e afins nas zonas de praia, está na reta final. Sobre a questão do património público, património classificado, está em discussão. Sobre a saúde, está em discussão e com significativas dúvidas sobre o real alcance que advém do projeto de diploma. Não queremos, tê-lo afirmado, e não queremos mesmo, não assumiremos, ser parte num processo que possa passar do Serviço Nacional de Saúde, ou fazer saltar o Serviço Nacional de Saúde para um mero Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, o atomismo na gestão dos serviços públicos de saúde no âmbito do Serviço Nacional de Saúde é uma questão relevante e que vai ser, ou é claramente definido. Não é apenas a questão dos queimados, é uma série de outras questões, incluindo até às viaturas de transporte de médicos ou de profissionais de saúde. Enfim, não é a nossa missão tomar conta da sucata que as direções regionais, as direções nacionais, os todos têm por aí, incluindo as 4L, que ainda estão ao serviço, não sei se com seguro. Mas a matéria é sensível, onde há necessidade, não direi reserva, há necessidade de ver com grande profundidade se isto é matéria, ou em que âmbito da descentralização é que nós devemos intervir, ou ficar com partes. Com uma reserva à partida, é que não alinharemos, obviamente, na transformação do SNS num Sistema Nacional de Saúde. No âmbito da educação, está em reuniões técnicas, uma vez que não há entendimento sobre matérias tão importantes como a revisão do Portugal 2020, ou a reprogramação, que tem coisas que também já aqui foram faladas várias vezes, aqui em público. Não sei, o Sr. Deputado dizia-me que não conhecia a posição da Câmara e do Presidente da Câmara. Eu tenho a certeza que conhecerá, se fizer um esforço de consultar os vários órgãos de comunicação social, o Google, enfim, várias intervenções em defesa da intervenção urgente no Liceu José Falcão. É uma necessidade imperiosa, reafirmo mais uma vez, já o fiz aqui também, e noutras instâncias, outras circunstâncias. Acho lastimável que, quando da elaboração do Programa de Fundos Comunitários Portugal 2020,
tenha sido expurgado do âmbito dos mapeamentos a intervenção de requalificação do edificado do Liceu José Falcão. Espero mesmo que não tenha sido um intento de alguém para fazer ganhos ilícitos ou impróprios com a venda daquele terreno, que é um quarteirão simpático, num sítio de excelente localização, de bom valor económico e também propenso a acolher algum investimento especulativo que foi anunciado nos jornais que lemos da nossa cidade aqui há uns anos. Não foi há muitos. Espero que não seja isso. Agora, de facto, é lastimável que nos mapeamentos das obras a fazer de recuperação de equipamentos escolares, em especial dos liceus, o nosso Liceu José Falcão foi expurgado. E foi defendido no Conselho Intermunicipal da nossa Comunidade Intermunicipal, foi defendido, o Executivo Municipal empenhou-se nisto defendendo, mas depois os mapeantes finais, quando chegou ao processo que vai para Bruxelas, se é que tem de ir, eu acho que nem sequer tem de ir. Na ordem interna não entrou. Esperemos que se consiga fazer entrar com o reforço da dotação que está na reprogramação para a área da educação e dos equipamentos educativos. Da Lei das Finanças Locais, já referi de modo muito sumário, é matéria que ficará, obviamente, para o fecho deste vasto programa, porque é mesmo um vasto programa. Sr. Presidente e Srs. Deputados, não queria ser muito longo, mas não posso deixar de informar que temos vindo a trabalhar numa questão, como já referi, que nos preocupa, eu tenho a certeza que nos preocupa a todos. Temos vindo a trabalhar com as juntas de freguesia, com os cidadãos, com as autoridades, com as entidades. O nosso Conselho, não sendo daqueles que no município de Coimbra, que tenha das áreas mais vastas de intervenção classificada de primária, ou seja, mais premente, nós temos, apesar de tudo, diretamente 85 lugares, segundo o cadastro do ICNF, onde vamos precisar de intervir. Aliás, nesse sentido, que no âmbito dos contratos de publicação de competências, contratos interadministrativos, nós propomos, está agendado nesta reunião, essa componente, de se fazer este processo com as juntas de freguesia, que é o que diz respeito aqui diretamente à decisão que propomos para hoje, mas também com as associações humanitárias de bombeiros voluntários. Na mesma matriz quantitativa de compensação. Eu sei que já apareceram algumas pessoas, e merecem respeito, a sua opinião, mas não merece o meu acordo, é que os bombeiros voluntários são para combater fogos, não são para intervenções a montante de prevenção de fogos. Discordo totalmente. Todo o dispositivo da proteção civil, sejam as associações humanitárias de bombeiros voluntários, sejam os profissionais, sapadores, municipais, todo o dispositivo tem que estar em estado de prontidão todos os dias do ano, dias e noites. Portanto, esse é o princípio geral. Se a emergência neste momento é essa, para neutralizarmos a expectável especulação, aumento de preços desmesurado por limpeza por hectare, que ele aumentou, tudo indica que aumentou de modo significativo. Espero que as autoridades de verificação da concorrência também possam intervir ajudando, porque não é só subir o preço especulativamente, mas com a intervenção de todos, nós conseguimos ter, de certeza, um ano e os anos seguintes mais tranquilos. Mas tem de ser planeado e tem de ser semeado agora para colher para o ano e nos anos seguintes. Não dá para fazer isto para o outro, porque todos os anos o feno vai crescer, os fetos vão crescer, as silas vão crescer e os sobreiros também. E as acácias não desistirão de crescer e de se reproduzir. Sr. Presidente, finalmente, mas não menos importante, foi suscitada aqui a questão das repúblicas. Para nós, sobretudo aqueles que andaram para as repúblicas, o Sr. Presidente também visitava muito. Visitava. Não é só a doutora Helena Fraga. Não tive essa honra. Também era visitante, que eu dou o meu testemunho. Andávamos lá. Vamos cá ver. Decorrido o processo, ao tempo do saudoso, aliás, da lei criada, manuscrita pelo saudoso Dr. António Almeida Santos, houve repúblicas que se legalizaram, que se constituíram em associação e conseguiu sustentar-se o projeto. Depois houve repúblicas que não alinharam. Tudo bem. Devo dizer que nesse âmbito, por exemplo, a Câmara comprou o edifício onde está a República dos Cágados e restaurou a República do Alto Abaixo e outras. Bom. E foi só a minha responsabilidade.
foi sob a minha responsabilidade. Agora, levantou-se de novo, decorrente da lei das rendas e do mercado, ou do sacrosanto dos mercados, estamos a outra fase. O mecanismo que desencadeámos não é apenas para as repúblicas, é para as repúblicas, para as lojas com história, para o comércio tradicional, para os estabelecimentos de interesse histórico e cultural ou social local. Eu estou a seguir o que está na lei, para os interesses histórico e cultural ou social local. Tudo visto e compulsado, o que é que temos? Temos de fazer o inventário. A Câmara Municipal tem agendado este tema para a reunião da próxima segunda-feira. Tem de cada entidade candidatar-se. Devo dizer, e como muitos saberão, a questão da classificação das repúblicas é uma questão que decorre do Código da Praxe e não é uma questão pacífica. O Conselho das Repúblicas é o Conselho das Repúblicas e, portanto, a metodologia que tem para tomar decisões é um bocadinho complexa, não facilitará o procedimento, esperemos que haja entendimento, mas reuniões havidas com vários, nós estamos atentos, obviamente, a este processo e na segunda-feira a Câmara vai apreciar uma proposta no sentido de se fazer, segundo critérios que decorrem da lei, o inventário para análise caso a caso. De notar, estamos aqui com bens imóveis, que têm uma identidade fiscal, que têm uma identidade de propriedade, têm proprietários e têm interesses legítimos, por exemplo, os inquilinos, mas que não têm contrato. Isso é uma questão que não deixa de ser relevante, mas aberto o processo para analisar caso a caso em função daqueles que se inscrevam, porque ninguém é obrigado a aderir a este projeto. Mas é a oportunidade de um procedimento estabelecido, rigoroso, os interessados deem conta do seu interesse, documentem a Câmara para tomar decisões, porque as decisões, se não tiverem fundamentação, não são protegidas por lei, antes pelo contrário, pode ser um ato de abuso de poder. Não dá para fazer uma deliberação globalização todas, porque não há um registro das repúblicas, e há repúblicas, eu podia dizer nomes, umas que são repúblicas, se bem me lembro, outras que eram repúblicas, como me lembro, e deixaram de sê-lo, outras são outras coisas, e, portanto, há várias componentes, pelo que, por cada um dos procedimentos, tem que ser feita a análise objetiva, fundamentada e enquadradora, para que as coisas corram bem, porque depois há recursos, e como é natural, a atividade do interesse económico vai se manifestar, sobretudo em algumas localizações mais apetecíveis. E depois também há alguns que têm capacidade organizativa própria e capacidade para exercer os seus direitos, e outros que não têm tanta agilidade, ou não têm informação, não estão para aí virados. Também há de tudo. Por exemplo, a Casa da Nau foi a última vez que intervi na Assembleia Municipal sobre essa matéria, quando a Casa da Nau, sem adiantar mais do que era necessário, estando a Casa da Nau, sendo o edifício que se encontra na zona classificada Património Mundial da Humanidade, a alteração do direito de propriedade está dependente de uma decisão que a Câmara pode tomar, ou não, que é o direito de opção. E isso só é feito quando ela aparecer, se for o caso disso, quando aquele imóvel aparecer à venda através da Casa Pronta ou outra qualquer do sistema, e é interceptado e não de outro modo. E, portanto, o que tenho a informar sobre isso é que estamos a trabalhar. Não era possível ter isto em janeiro, obviamente. Há pessoas, há amigos que gostariam de ter isto de varinha mágica, mas não é. Isto tem de ser estudado. Reuniões várias, repúblicas, Conselho das Repúblicas, procurar consensualizar com a Associação Académica de Coimbra, com a Universidade, porque não é matéria tão exata quanto se pensa à partida. Nem todas as repúblicas têm a tabuleta a dizer que são repúblicas. E pode haver até casas de estudantes que têm a característica de república, funciona como república hoje, mas que não têm este estatuto. E, portanto, queremos articular, concertar posições, incluindo com o Conselho da República e com a Associação Académica e com a Universidade, ou os Serviços Sociais da Universidade de Coimbra. Prestado este esclarecimento, Sr. Presidente, creio que não me devo alongar mais e, portanto, termino por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Foram muito úteis, muito úteis.